Minhas saudações a todos vocês. Eu vou logo avisando de início que esse vídeo aqui vai levantar mais perguntas do que propriamente trazer respostas, mas não vai deixar de ser importante para nós. Existe uma certa tensão entre dois fatores. Um deles seria a ideia de permissão de Deus, e o outro que muita gente acaba usando é dizer que algo era sim o plano de Deus, algo foi determinado por Deus. Embora quando Deus permite algo, ainda assim ele está exercendo sua vontade, muitos ainda entendem que, embora Deus permita certas coisas, não significa que ele aprove elas, ou que ele concorde com elas, ou que ele se satisfaça com isso, embora ele permita. Um exemplo disso é o pecado, onde Deus ele permite um mundo onde o pecado exista, onde o mal exista. No entanto, Deus ele se posiciona contra o pecado, embora ele o permita. Isso pode parecer muito complicado de entender às vezes, como Deus, sendo bom, pode permitir o pecado. São questões realmente bem complexas. Eu não vou necessariamente tratar dessas questões agora, mas muitos entendem que é possível Deus permitir algo sem que ele concorde com aquilo, e há outros que vão entender, não, há coisas que acontecem que são realmente determinadas por Deus, são iniciativa de Deus, não foi uma iniciativa do diabo, por exemplo, ou simplesmente algo que procede da maldade dos atos humanos, mas algo que realmente se origina em Deus. Em relação a tragédias, momentos como esse que a gente vive, também acaba dividindo opiniões, se isso foi um juízo de Deus ou se não foi um juízo de Deus. Uma coisa é certa, Deus permitiu acontecer, isso não há dúvida. Agora, entra a questão, foi juízo ou não foi juízo? Isso leva a uma outra pergunta, que é a seguinte: importa realmente saber se algo é juízo de Deus ou não? Alguns vão falar que, na verdade, isso não é o mais importante. Que o mais relevante nessas horas é como nós vamos reagir às consequências, aos efeitos de um determinado evento, como este que a gente está vendo agora. Outros vão falar que sim, importa muito saber se é um juízo, porque se for um juízo, isso vai ser uma demonstração para nós de como está o relacionamento das pessoas com Deus, porque Deus jamais exerceria juízo sobre alguém se as coisas de fato estivessem bem com ele. Então muitos acabam considerando que afirmar que algo é um juízo, inclusive, contribui para um chamado ao arrependimento, um chamado evangelístico, por exemplo. Então muitos acabam vendo em momentos difíceis uma oportunidade para isso. Eu tenho que concordar, na verdade, com as duas ideias, que realmente importa como nós vamos reagir frente a todos os efeitos de acontecimentos que há no mundo, principalmente em momentos caóticos, e também importa nós cumprirmos a missão como igreja de chamar o mundo para Deus, de apresentar o caminho de reconciliação, de arrependimento, como a Bíblia sim ensina. No entanto, eu acho que às vezes há um certo desequilíbrio no fato de que parece que só quando acontece alguma tragédia isso é um chamado legítimo de Deus. E não é bem assim. Por exemplo, na Bíblia, no povo de Israel, que teve uma história de muitos altos e baixos no seu relacionamento com Deus, antes de um juízo acontecer, Deus ele enviava profetas para chamar o povo ao arrependimento. Então, quando chegava o juízo, ele não vinha para as pessoas descobrirem que elas eram pecadoras, porque anteriormente elas já haviam sido avisadas por Deus. Ou seja, a tragédia, a catástrofe não é a única forma de conscientizar pessoas de que elas estão erradas. Deus ele sempre priorizou, pelo menos é um padrão bíblico, ele priorizou a pregação como a forma de conscientizar as pessoas
do estado em que elas se encontram, daquilo que elas têm que fazer, das mudanças a serem feitas. Embora eu não nego que problemas muitas vezes acabam chamando atenção para coisas que as pessoas antes eram indiferentes, mas a gente não pode se esquecer que o método realmente mais eficiente é, na verdade, a pregação do Evangelho. Não é simplesmente tragédia, senão a gente fica esperando algo ruim acontecer para então achar que vamos ter um evangelismo eficiente agora. Não é assim. Também não é certeza e garantia que em meio à tragédia as pessoas de fato se voltem para Deus. Isso nem sempre acontece. Tem muitas pessoas que procuraram olhar para aquilo que elas consideram ser o lado bom desse problema que aconteceu, como pessoas vão ter mais tempo para pensar em Deus, para refletir em coisas da vida. Ok, há uma possibilidade de que pessoas pudessem fazer um proveito assim do seu tempo livre. Porém, não é garantido que só porque elas têm tempo livre que elas vão se voltar para Deus nesse tempo, que elas vão meditar, que elas vão realmente refletir. Às vezes a gente interpreta muito mal quando uma situação é realmente juízo. Acho que o maior problema de às vezes afirmar que algo é juízo é às vezes estar botando palavras na boca de Deus, porque e se aquilo não for um juízo? A gente está afirmando que é um juízo, que Deus está fazendo determinada coisa, não é por aí. Por exemplo, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas capítulo 13, tem uma situação que é interessante, que eu acho que pode exemplificar bem o que eu quero aqui dizer. Houve um certo acidente que uma torre, a torre de Siloé, ela desabou e acabou vitimando ali 18 homens. E Jesus ele fez menção a esse caso que aconteceu naqueles dias, e ele falou aos habitantes de Jerusalém: vocês acham que esses 18 homens que morreram, eles eram mais pecadores do que o resto da cidade, porque eles morreram nessa tragédia? E Jesus dá a resposta: eu digo para vocês que eles não eram os mais pecadores. E ele falou: igualmente, se vocês não se arrependerem, vocês também vão morrer. A opinião do povo sobre aquele acontecimento, pelo menos a maioria, considerou que aquilo era um juízo de Deus contra aqueles 18 homens. Não é todo dia que uma torre desaba, né? Não é algo natural, não é uma morte natural, é algo realmente trágico. O povo tinha uma inclinação a considerar que tragédia sempre era sinônimo de juízo. E aqueles que foram vitimados ali eram porque eles eram piores do que as outras pessoas. Então Jesus vai e dá uma resposta que quebra esse conceito ou preconceito que o povo ali tinha. E muitas vezes a gente se acomoda achando que se não houve tragédia, se não houve catástrofe, então está tudo bem. O mundo é um mundo pecador. E não é olhando para tragédias e catástrofes que a gente chega na conclusão de que o mundo é pecador. É simplesmente vendo que o mundo é pecador. É simplesmente ao observar que pecados são cometidos todos os dias, isso já basta. Na verdade, todas as pessoas, independentemente de serem sido acometidas por uma tragédia ou não, elas têm que olhar para os seus atos. A gente vive num Brasil que tem sérios problemas, onde o assunto sobre profecia, sobre fim dos tempos, ele é explorado de forma, em sua maioria, sensacionalista, irresponsável, inclusive, e descontextualizado em relação à Bíblia, certo? Muitos não têm realmente um conhecimento bíblico, não estão, de fato, familiarizados com as Escrituras e acabam, em horas como essa, tomando a postura como se fossem profetas de Deus e acabam, infelizmente, botando palavras na boca de Deus. É fácil dizer que essa pandemia é um juízo. Poderia ser um juízo, eu não estou negando, mas firmado no que a pessoa está fazendo essa afirmação? É de fato Deus que inspirou ela a falar isso ou não? Ou ela está apenas dando uma opinião dela, mas dizendo que é a palavra de Deus? Paulo ele diz que ninguém sabe as coisas de Deus senão o próprio Espírito de Deus. Ou seja, nenhum de nós, por nós mesmos, somos aptos, temos propriedade para falar do que realmente se passa na mente de Deus, dos propósitos e intenções de Deus. Então, assim, nós somos dependentes da revelação dele. Se ele não revelar, tudo o que nós temos são deduções
vindas da mente humana e não realmente do Espírito de Deus. Obviamente, algumas dessas deduções, se realmente provenientes de um bom senso, podem se aproximar muito do que Deus realmente pretende, mas ainda assim não há garantia, porque às vezes o que passa na nossa mente está muito longe daquilo que realmente se passa na mente de Deus. Tem que ter realmente propriedade, fundamento para você falar afirmando, não é especulando, mas sim tem gente que faz afirmações. Se Deus não revelou para essa pessoa, ela não deveria fazer isso. Ela pode estar botando palavras na boca de Deus. Então, definir se algo é juízo ou não é algo que depende, como qualquer outra informação legítima sobre Deus, depende de que o próprio Deus se pronuncie através do Espírito dele. Não basta vir simplesmente chegar dando nossa opinião como se fosse de Deus. Então muita gente não tem cautela em fazer isso. Então já fiquem espertos sabendo que, principalmente em momentos caóticos, é hora que vai surgir mais pessoas se intitulando profetas e falando coisas por aí, sem o menor zelo de saber se aquilo realmente é de Deus ou não. Então fiquemos muito atentos em momentos como este, para a gente não acabar sendo influenciados por pessoas que falam daquilo que vem do próprio coração delas e não realmente de Deus. E antes que eu me esqueça, eu peço para vocês, principalmente se você gostou do vídeo, que você não deixe de se inscrever no canal e que você também ponha os seus comentários. Se quiser também enviar perguntas, você pode botar aí no comentário perguntas. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, seja no Facebook, no grupo de WhatsApp. E eu vou ser muito agradecido por isso, tá? Deus abençoe vocês.